Fala galera, Olho no Lance na área, meu nome é Paulo Mota, chegando agora com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a história de Salvador Cabañas, atacante paraguaio que fez muito sucesso na década passada, mas que acabou tendo um final de carreira extremamente triste e precoce. Mas antes do vídeo começar, quero pedir aqui para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo com os amigos. O vídeo vai estar da hora, então pode curtir sem medo e ajudar esse canal aqui a crescer, beleza? Então curte aí, se inscreve e vamos começar com o vídeo. Salvador Cabañas, que nasceu em Assunção do Paraguai no dia 5 de agosto de 1980 e foi um dos principais, se não o principal jogador paraguaio da sua geração. Teria hoje 40 anos de idade, estaria completando na verdade esse ano 40 anos de idade e teve que encerrar sua carreira ainda em 2010, antes mesmo de completar os 30 anos de vida. O atacante ficou conhecido como Carrasco dos brasileiros após eliminar o Flamengo e o Santos da Libertadores 2008 e escreveu uma bela história no América do México. Iniciou sua carreira como profissional em 1998 no time 12 de Outubro do Paraguai, onde disputou 28 partidas e marcou 14 gols. Ainda como jogador do 12 de Outubro, foi emprestado ao Guarani do Paraguai, que é um time muito tradicional do país dele, onde marcou 6 vezes em 20 partidas que esteve em campo. Entre 2001 e 2003 foi jogar no Chile e teve um belo desempenho pelo Audax na época, marcando 29 gols em 53 partidas. O bom futebol dele o levou para o México e foi lá que ele se destacou de verdade. Entre 2003 e 2006 jogou no Jaguares e disputou 103 jogos com a camisa do time, marcando 59 gols, se tornando o maior artilheiro da história do clube até então. O bom desempenho o levou a um time ainda maior do México, que era o América, que foi o clube onde ele realmente se destacou e ganhou fama em toda a América, quiçá no mundo. Defendeu o América entre 2006 e o início de 2010, disputando 152 partidas e marcando 91 gols. Ele teve uma bela passagem, foi eleito o melhor jogador paraguaio e sul-americano do ano de 2007 e frequentou o time ideal da América do Sul em 2007, 2008 e 2009. Em 2007, que talvez tenha sido o melhor ano de sua carreira, foi vice-campeão da Sul-Americana e vice-campeão mexicano. No ano seguinte, em 2008, foi quando ele teve muito sucesso aqui no Brasil, eliminando o Flamengo e o Santos, como já disse, e foi semifinalista da Libertadores daquele ano. Mas por que Carrasco dos brasileiros, né? Vamos voltar lá na Libertadores de 2008, onde nas oitavas de final o América do México enfrentou o Flamengo. No primeiro jogo, lá no México, o Flamengo jogou muito bem e venceu por 4-2, levando o jogo de volta para o Maracanã, podendo perder por 2 gols de diferença. Mas naquele dia o Cabañas acabou com o jogo, o América do México venceu por 3-0, o Cabañas fez 2 gols, inclusive um deles muito bonito, e cravou a eliminação do rubro-negro dentro de sua própria casa e o América do México avançou para enfrentar o Santos nas quartas. Inclusive, para muitos, até hoje, o maior vexame da história do Flamengo em competições internacionais é essa derrota para o América em 2008. Nas quartas, como eu já disse, o América enfrentou o Santos e mais uma vez o Cabañas acabou com a partida. Vitória no jogo de ida do América por 2-0, com os 2 gols sendo marcados por Cabañas. O Santos trouxe o jogo de volta aqui para o Brasil e até conseguiu vencer por 1-0, mas não foi suficiente e o América eliminou mais um brasileiro naquela competição. Pela seleção paraguaia, o Cabañas também escreveu uma história muito bonita, sendo fundamental para a classificação do Paraguai para a Copa do Mundo de 2010, em terceiro nas eliminatórias daquele ano, ficando atrás apenas do Brasil e do Chile. Inclusive teve um jogo contra o Brasil lá no Paraguai, que o Paraguai venceu por 2-0 e o Cabañas jogou muito bem, tendo marcado um daqueles gols. Em 2010 mesmo, o Paraguai fez uma belíssima Copa, chegando até as quartas de final, onde só foi eliminado para a Espanha, que viria a ser campeão. Mas Cabañas, que ao lado de Lucas Barrios era o principal nome daquela seleção, não pôde disputar a Copa na África do Sul. Isso porque em 25 de janeiro de 2010 o jogador foi baleado no banheiro de uma casa noturna na cidade do México, onde ele morava já que jogava no América do México. Inicialmente se especulou que o tiro foi consequência de uma tentativa de assalto, mas depois surgiram 2 novas especulações. A primeira dizia que havia sido um atentado ao jogador realizado por um torcedor de um time rival, já que Cabañas vem jogando muito bem na América do México e a rivalidade no futebol mexicano é muito acirrada. Mas outra teoria deu a dizer que na verdade foi um atentado realizado por um torcedor do próprio América, já que poucos dias antes o América tinha sido
eliminado da disputa por uma vaga na Libertadores de 2010, e na disputa dos pênaltis o Cabañas foi um dos jogadores que errou a cobrança e aí acabou sendo baleado por um torcedor do próprio time por causa de um erro de um pênalti. Até hoje não se sabe qual das três alternativas é a mais possível, né? Se foi o assalto, se foi um torcedor rival ou se foi um torcedor do próprio América, mas independente do que seja, esse tiro custou caro para Cabañas, que praticamente nunca mais jogou futebol profissional e veio praticamente se aposentar naquele ano mesmo. No mesmo dia do incidente, poucas horas depois do atentado, Cabañas já passou pela cirurgia e o neurocirurgião responsável da época deu uma coletiva de imprensa afirmando que o jogador havia tido um traumatismo craniano grave, que ossos tiveram que ser retirados de seu crânio e que não puderam retirar a bala que ficou alojada, porque isso poderia causar mais danos e mais sequelas ao jogador. Cabañas então ficou internado por mais de um mês, recebendo alta só no dia 2 de março daquele ano, mas mesmo recebendo um alta do hospital, voltar a jogar futebol profissionalmente sequer era cogitado naquele momento. Em novembro daquele ano, a esposa do jogador, Maria Alonso, deu uma entrevista afirmando que o jogador estava quebrado financeiramente e que a família passava por muitas dificuldades, pois Cabañas havia entrado em depressão. Isto fez com que Cabañas fosse à Corte Arbitral do Esporte para exigir que o América pagasse os salários atrasados que tinha com ele, o que de certa forma é justo, já que se fosse uma lesão muscular, o América cumpriria todo o contrato que tinha com o jogador, porque é obrigado a fazer isso, né? Lesão é uma consequência do esporte. Então, se uma lesão muscular faria o América pagar, por que um atentado a tiros não poderia pagar também, já que tinha um contrato vigente? O Cabañas não teve culpa de ser baleado. Um ano depois do atentado, em 2011, Cabañas voltou a treinar em um time do Paraguai, no Libertad, mas voltar a jogar estava completamente fora de cogitação. O médico do time disse apenas que voltar a treinar, voltar a viver o dia a dia do futebol poderia ajudar o jogador a se curar da depressão, né? A vencer a depressão. Também em 2011, Cabañas se despediu da seleção paraguaia em um amistoso entre o Paraguai e o América do México. Na época, Cabañas jogou um pedacinho do jogo por cada lado, mas ao todo só conseguiu estar em campo por 20 minutos e o amistoso acabou empatado em 0-0. Em 2012, o Cabañas resolveu voltar a jogar no seu time de infância, que era o 12 de outubro, mas também não deu muito certo. 2 anos depois, em março de 2014, o Cabañas veio jogar aqui no Brasil, no time Tanabi do interior de São Paulo, que na época disputava a 4ª divisão paulista, mas também não pôde jogar porque teve problemas com a documentação. Na época, o Cabañas disputou apenas um jogo pelo clube e foi um amistoso contra o Grêmio Barueri, que acabou empatado em 2-2. Na ocasião, Cabañas iniciou a jogada de um dos gols do seu time, mas também perdeu um pênalti. Foi o único jogo que ele fez pelo time brasileiro. 3 meses depois, em junho daquele ano, se despediu oficialmente do futebol com as seguintes palavras: já estou aposentado do futebol profissional, vou me dedicar à minha escola de futebol. Então, desde 2014, o Cabañas cuida da escolinha de futebol dele, mas o fato é que com 34 anos, o Cabañas ainda poderia estar jogando em grandes times da América do Sul se não fosse tudo aquilo que ele passou. Ele é um dos grandes jogadores de sua geração e brilhou muito no futebol enquanto teve condição. Mais recentemente, em 2016, ele foi homenageado pelos paraguaios que moravam na Espanha e deu uma declaração afirmando que iria investir na carreira de treinador profissional. Mas até o momento nada foi feito, ele segue atuando praticamente só na escolinha de futebol dele e na verdade não se sabe direito o paradeiro de Salvador Cabañas no momento. Ele está completamente fora dos holofotes, nada é dito sobre ele, é como se simplesmente ele fosse um anônimo normal e a gente sabe que não é. A gente sabe que ele foi um dos grandes nomes do futebol de sua época, pelo menos aqui na América do Sul. E essa foi a triste história de Salvador Cabañas. Se você assistiu até aqui, se você curtiu o vídeo, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, ajudar demais a divulgação desse canal, que não custa nada para você deixar um like, deixar uma inscrição, mas para mim ajuda muito. E comenta aí também qual a próxima história você quer que eu traga aqui, né? Essa história do Salvador Cabañas, eu particularmente achei muito interessante e posso estar trazendo mais novas histórias daqui para frente. Só comentar aí qual você acha que é interessante para trazer para o canal, beleza? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.